Pronto? Muito bem. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 13 de março de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando de O Livro dos Espíritos, o capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. No seu subtítulo de número 2, Direito de Propriedade e Roubo. Esses são os assuntos que serão tratados por Kardec neste item de número 2, nesse subtítulo de número 2. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Se é um direito natural, é um direito advindo do Criador, então um direito instituído pelo Criador. Eles respondem o de viver. Esse é o primeiro de todos os direitos. Que ninguém se engane, não é? Quando se coloca a favor de aborto, ou não se dá o devido valor para as nossas crianças, né? O primeiro de todos os direitos é o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante, ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Questão de número 881, pergunta: o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais poder trabalhar? Resposta: sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. Questão de número 882. Pergunta a Kardec: o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Resposta: Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Dá Kardec o seguinte acréscimo de explicação: aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade, que é fruto do trabalho, constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver. Essa resposta, ela confronta diretamente com aqueles que pensam ao contrário em relação ao direito de propriedade. Quem ajunta, quem tem o que tem, através de um trabalho legítimo e honesto, e que muitas vezes, isto é, para a minha geração, é para quase a maioria de todos de nós, levou uma vida inteira para conquistar uma casa e um carro, né? Então é mais do que um direito legítimo, né? Eles dizem aqui, tem sim, tem o direito, e esse direito é sagrado, como o de trabalhar e viver. Então, podemos e devemos defender aquilo que é nosso por direito legítimo, honesto, conquistado através do trabalho. Questão de número 883. O desejo de possuir é natural? Resposta: sim. Mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo, não é? É o que, lamentavelmente, acaba acontecendo com todos nós que, em um determinado momento da nossa vida, reencarnamos ou encarnamos como ricos, né? E todos nós passamos por esta experiência, ou passaremos por esta experiência. É uma experiência que, de certa forma, é colocado para todos os espíritos para que ele vivencie qual é o grau de egoísmo que ele ainda tem dentro de si, não é? E é natural que o rico seja egoísta. A gente pode dizer que, do ponto de vista humano, do ponto de vista
deste mundo, é natural o egoísmo no ser humano. Por quê? Porque a maioria de nós desconhecem as leis naturais, né? Desconhecem a lei de reencarnação, e a maioria de nós desconhece a lei de causa e consequência. O mundo ainda é muito incipiente, é muito iniciante, né, no trato com essas leis, no trato com essas realidades, né? Então, é natural que o homem se envolva ou acabe cedendo a esse caminho do egoísmo. Mas, naturalmente, com o tempo, isto é certo, podem anotar, é 100% certo, de que um dia a posse das coisas materiais não serão tratadas com o mesmo critério que é tratado hoje. Serão tratadas, a posse dos bens naturais serão tratadas de outra forma, de outra maneira, com muito mais sabedoria, vamos dizer assim, pelo homem. Questão de número 883A. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém? Resposta. Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. Quando eu leio essas questões aqui do Livro dos Espíritos, eu me lembro de um programa feito por um apresentador de televisão chamado Jacinto Pereira Júnior, se não me engano, se não me falha a memória. Era o Homem do Sapato Branco. Se eu falar isso, acho que a maioria vai lembrar, né, do que eu estou dizendo. E o Jacinto era um cara muito peculiar, né? O programa dele era muito peculiar. E era levado ao ar na década de 60, de 70, de 80 também. Foi responsável por uma das maiores audiências da TV Globo. E o Jacinto uma vez recebe um senhor, junto com a sua filha, no programa. E eles portavam duas malas, e duas malas daquele tempo, viu? Enormes, malas grandes, largas. E eles colocam a mala assim ao lado da cadeira e começa a entrevistá-los. O Jacinto começa a entrevistar esses dois, a jovem e o senhor. E ele começa a contar a história dele e tal, e a moça falando: olha, meu pai ajuntou dinheiro a vida inteira. A vida inteira. Ele tem 70 e poucos anos de idade, e ele sempre passou a vida toda ajuntando dinheiro. Ele não confiava em banco. E ele guardava o dinheiro nessas malas, né? Aí o Jacinto pede para que ele abrisse as malas, né? Então ele abriu. Então, todo o dinheiro que estava ali acumulado, que ele considerava a riqueza dele, não valia nada. Porque o Brasil mudou tanto de moeda, né? Mudou tanto de moeda que ele tinha moeda ali que valia pelo significado da moeda em si, né? Mas não pelo valor monetário dela. Então ele não tinha nada. Olha que interessante, como nós, eu falo nós, os espíritos, aprendemos, né, com as experiências da vida, né? O que deve ter significado para esse senhor a revelação de que ele não possuía nada, apesar de ter um monte de dinheiro guardado, né? É mais ou menos isso aqui, né, que os espíritos estão respondendo. Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém. Ele devia ter acrescentado, inclusive para ele mesmo. É pena que os espíritos não acrescentaram isso, porque se eles tivessem assistido esse programa que eu assisti, eles teriam certamente acrescentado isso que eu estou falando, né? Inclusive para ele mesmo, né? Ou apenas para satisfazer as suas paixões, né? Tem gente que compra carro de $1,5 milhão de dólares, $2 milhões de dólares. Há um carro esporte aí que é uma enormidade, custa uma fortuna, é impressionante. E o pessoal compra, é um carro exclusivo, com cores exclusivas e acessórios exclusivos e tal. Está bem dentro disso, daquilo que estão respondendo os espíritos aqui, né? Eu me lembro, no meu tempo de garoto, 18, 19 anos, década de 70, que um chá, como é que chama aquele pessoal que lida com petróleo, esqueci o nome agora, ele mandou fazer um carro, um Rolls Royce de ouro. O carro era todo dourado, mas a ouro mesmo, não tinha, a lata
não tinha pintura, era ouro, né? E eu me lembro bem que me chamou a atenção na época que o carro tinha câmera de ré, que hoje é uma coisa comum nos carros, né? A maioria dos carros tem câmera de ré, mas naquela época a câmera de ré era algo inimaginável, né? Então, é assim que nós, uma boa parte de nós, quando reencarna rico, né, trata os bens materiais como se realmente fosse posse, não usufruto, né? Como se realmente fosse posse. Eles continuam respondendo: acreditas que isso seja aprovado por Deus? Né? E quando eles falam aprovado por Deus, eles estão enunciando aqui uma verdade muito grande. Deus não está no universo, ele está fora do universo, não é? Deus dá ao homem toda a liberdade, toda, para ele fazer aquilo que ele achar mais conveniente para ele, não para as leis naturais e nem para Deus, para ele. Tá bom para você? Você acha que tá bom? Legal. Lei de causa e consequência. Depois você vai arcar e vai responder pelos seus atos. Tá tudo certo, não tem nada errado. E não tem nada errado mesmo. O Emerson entrou. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pela sua presença. Está conosco pelo Instagram. Então ele não aprova, ele poderia, se quisesse, coibir todos os maus atos do homem, né? Mas existe a lei de livre-arbítrio que confere ao homem a possibilidade de lidar com qualquer coisa na vida, com seu próprio corpo físico, com os bens materiais, com tudo que ele quiser, como bem lhe aprover, né? Tudo faz parte das nossas experiências com a vida, das nossas experiências conosco mesmo, de tudo aquilo que nós vamos amealhar de conhecimento. Né? Porque progresso para o espírito é exatamente isso, a quantidade de conhecimento que o espírito tem, né? Bater no peito, frequentar a missa toda semana, ou ir no centro espírita toda semana, ficar metade do dia ajoelhado rezando, isso não confere progresso para ninguém e nem vai salvar ninguém, né? O que realmente confere o bem-estar espiritual para o espírito após o seu desencarne é realmente as experiências que ele realizou e o que aquilo significa em termos de bens espirituais e não de bens materiais, né? Faz parte dos bens espirituais. Você acumulou bens espirituais? Ótimo, seja bem-vindo. Não acumulou? Retorna, né? Vai lá fazer de novo aquilo que você fez de forma equivocada. Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante pratica a lei de amor e caridade, e o seu trabalho é abençoado por Deus. Ao caso de um mendigo argentino, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas quem conta essa história muito bem contada é o senhor Milton Felipe. Aliás, nós queremos fazer aqui um parênteses para desejar um feliz aniversário ao senhor Milton Felipe, que no próximo dia 15 de março completa 83 janeiros, 83 primaveras, como a gente costumava dizer antigamente, né? Meus parabéns a ele, meu carinho a esse grande amigo, que eu considero meu mestre, né? Conversamos tantas madrugadas a respeito de doutrina espírita que a gente tem muita saudade dessa época. Nós convivemos durante uns 15 anos aproximadamente. Ele esteve aqui em Jaú dezenas de vezes e é uma pessoa muito querida entre nós. Então ele contava essa história. Parabéns, senhor Milton. Se o senhor por acaso ver esse vídeo, o carinho de todos nós ao senhor. Ele contava a história desse mendigo, que a tarefa dele era exatamente essa. Ele saía na rua, arrecadava tudo que ele podia arrecadar e distribuía para quem precisava. Não é? É interessante isso, né? De observar isso. Quem tem muito, retém. E quem tem pouco, muitas vezes distribui o pouco que tem. Não é? É aí que está a grande diferença do conhecimento, né? Das experiências vividas pelo espírito. Kardec conta a história de um mendigo que vivia à porta de um reino, de um grande palácio. Está na revista Espírita essa história.
E esse senhor vivia ali na porta do palácio e tal, e ele, as pessoas que passavam, ele pedia uma ajuda, uma moeda e tal, e tudo que ele arrecadava, ele fazia a mesma coisa que o senhor argentino. Ele usava um pouco para si, para a sua sobrevivência, e distribuía o que lhe sobrava, quando lhe sobrava, para as outras pessoas. Esse senhor desencarna. Ele desencarnou muitos anos antes de quando ele foi entrevistado na Associação Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec faz a evocação desse espírito e o entrevista. Entre outras coisas, ele revela o seguinte: eu fui dono daquele castelo, eu era o rei naquele castelo. Só que eu era um déspota, eu oprimia, eu humilhava, eu fiz tudo o que eu não devia ter feito como rei, né? E agora eu pedi uma encarnação para viver na porta desse castelo, para não me esquecer do que eu fui antigamente, né? E para aprender humildade. Essas são as nossas experiências aqui. Por isso que Kardec diz que muitas vezes o mendigo está em evolução acima do doutor. Não é? É pura realidade isso. Às vezes, em evolução espiritual, o mendigo, aquele que está ali na rua, o gari, aquele cara que muitas vezes ninguém o considera ou dá menor valor para ele, ele está em evolução acima do doutor. Porque é isso que nós vivenciamos aqui. A gente volta a repetir a questão do acúmulo de conhecimento que faz a evolução de cada um de nós, né? Estamos aqui exatamente com esse propósito. Questão de número 884. Qual é o caráter da propriedade legítima exposta dos espíritos superiores? Atentem para isso. Só há uma propriedade legítima a que foi adquirida sem prejuízo para outros. Eu acredito, meus irmãos, eu não estou querendo fazer aqui nenhum juízo de valor e nem fazer pré-julgamento de quem quer que seja. Mas a maioria daqueles que têm grandes fortunas, se fizesse esta avaliação de que a sua fortuna foi adquirida sem prejuízo para os outros, certamente, se conhecesse a lei de causa e consequência, se desfariam de uma boa parte daquilo que tem, né? Há filósofos aí, modernos e antigos, que dizem que por trás de grandes fortunas estão grandes crimes, né? Não sei se isso é totalmente verdadeiro, mas pelo menos parcialmente verdadeiro é, né? Acrescenta Kardec a seguinte explicação a essa resposta dos espíritos: a lei de amor e de justiça proíbe que se faça a outro o que não queremos que nos seja feito, e condena, por esse mesmo princípio, todo meio de adquirir que o contrarie. Não sei se justifica, mas pelo menos explica essas encarnações onde os espíritos arrastam uma vida miserável, uma vida de fome, de miséria, de violência, de tudo aquilo que nós vemos trazer tantas lágrimas e tantos sofrimentos àqueles que as vivem. E a nós também, porque ao presenciar uma situação como essa, quem não se comoda? Quem não sente na pele a dor daquela criança, daquela pessoa, daquele ser que está vivenciando uma vida tão... chega a ser desumana, né? Chega a ser desumana. Eu visitei muitas favelas quando eu morava em São Paulo e frequentava a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. A gente visitava muita favela naquela época a gente levava mantimento a essas favelas, que era fruto de um outro trabalho que a gente fazia, que era o trabalho Alta de Souza, era chamado campanha de rua. A gente ia na porta das pessoas aos domingos e tal, e pedia mantimento, remédio e tal, e no outro domingo arrecadava aquilo que a gente pediu, e depois, quando era oportuno, a gente participava também da entrega daquilo que sobrava, porque 27 crianças eram mantidas com o fruto desse trabalho. E o que sobrava a gente levava nas favelas. Gente, é terrível aquilo. É terrível. Eu estou falando da década de 70. 70. São aí
quase 50 anos atrás, ou mais de 50, né? 30, mais de 50 anos atrás. E o que a gente vê é que em São Paulo as favelas pioraram muito desta época que eu estou falando, né? Naquela época a gente não precisava pedir autorização para traficante de droga para entrar nas favelas. Eu sei porque eu ia, né? A gente ia com uma Kombi, nessa Kombi a gente levava mantimento, não existia cesta básica naquela época, a gente fazia uma cesta com os produtos de primeira necessidade, né? Arroz, feijão, óleo, tal, sal, açúcar e tal, né? E às vezes remédio, até porque a gente arrecadava remédio também, né? Não tinha negócio de vencimento também, né? Data de vencimento, remédio enquanto existia o pessoal tomava. Essa época foi mais ou menos assim, né? É uma época meio cruel nesse aspecto, mas a gente não precisava pedir autorização de ninguém, não. A gente simplesmente chegava, parava, estacionava a Kombi, ia até o barraco, que era o objeto da nossa visita, e simplesmente visitava as pessoas. Visitava, ali a gente fazia lia o Evangelho segundo o Espiritismo, fazia um comentário e tal, fazia uma prece, dava passe, se fosse o caso, nas pessoas, se as pessoas pedissem, né? E era uma situação medonha, terrível, terrível, tocava profundamente na sensibilidade de qualquer um que presenciasse uma situação como aquela, né? E a gente sabe que de lá para cá as coisas pioraram infinitamente, pioraram muito, muito mesmo. Você imagina que naquele tempo, né, Luiz, era deprimente, como você bem fala. Você imagina passados 50 e poucos anos, né, como é que não está a realidade dentro desses ambientes hoje em dia. Você está falando deprimente, deprimente é bondade, viu? Eu acho que o adjetivo deprimente não retrata realmente aquela situação, porque é muito mais do que deprimente, sabe? É terrível, terrível, humanamente impossível, sabe? Naquela época a gente até poderia dizer que era deprimente ainda, porque realmente era muito difícil. Eu me lembro bem disso que você está falando, e até porque foi um momento ali da minha adolescência e tal. Agora, hoje a situação é infinitamente pior, né? Hoje sim, hoje eu não acharia uma palavra para tentar classificar a situação que se vive nessas favelas. Vocês terem uma ideia, a minha filha fazia parte, quando estava trabalhava no pronto-socorro que tem ali na Barra Funda, a assistência à família, né? Então haviam vários grupos e cada um era destinado para uma favela ou para uma determinada região de São Paulo. Ela disse que era comum, ela tinha, primeiro que para entrar na favela, eu estou falando de agora, 90 e pouco, aqui 2000 e pouco, né? Agora, recentemente, faz mais ou menos uns 8, 10 anos que ela saiu desse emprego que ela tinha, que fazia parte da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Primeiro, precisava pedir autorização para o traficante de droga. E segundo, que disse que era muito comum você ver o sujeito na porta do barraco, tomando conta do barraco, com uma arma na cintura, e crianças com 11, 12, 13 anos grávidas. Disse que era coisa muito comum, assim, era rotina. Então, olha que situação, né, que o Brasil está. Nós somos um país miserável, sob todos os aspectos. Nós temos pelo YouTube a Valmira Diniz. Boa noite, Valmira. É um prazer tê-la conosco, viu? Seja bem-vinda. Estamos à sua disposição. Se você quiser perguntar alguma coisa, será um prazer responder. A Sandra Marques está conosco lá pelo Facebook. E a Marlene Branco está conosco também. Bem-vinda, viu, Marlene? Bem-vinda, Sandra. Prazer ter você tê-las conosco. Mas muito bem, vamos lá. Questão do número 885, se eu não estou errado, está correto? É isso mesmo, né?
Pergunta Kardec aos espíritos superiores: o direito de propriedade é sem limites? Resposta: sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido, legitimamente, fruto de trabalho e da honestidade, sobretudo, é uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que num século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro. É verdadeiro mesmo, né? Quer dizer, quem aprovaria hoje o direito ao feudo, por exemplo, né? Apesar que nós temos situações feudais, né, em países como o nosso, mas em sã consciência ninguém aprovaria uma coisa como essa, não, que era natural em tempos atrás. Né? Não há o feudo de propriedade, mas há o feudo político, né? Que é um feudo, não deixa de ser um feudo também. Item de número 2, se não há nenhuma dúvida a respeito daquilo que nós discutimos até agora, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, se há alguma dúvida, estamos à disposição. Senão nós passaremos para o item seguinte. O subtítulo é o de número 3, Caridade e Amor ao Próximo. Questão é de número 886. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha, os centros espíritas precisavam ler atentamente essa questão e reproduzi-la, né? Colocar assim num banner dentro do centro espírita, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Não isso que as pessoas pensam no centro espírita. E por que eu estou falando isso? Exatamente pelo fato dos trabalhos que realizei dentro do centro espírita e que não resolve a vida das pessoas. Visitar a favela e dar comida para as pessoas não resolve absolutamente nada. Absolutamente nada. Os centros espíritas precisavam aprender a reconstruir a vida das pessoas. Em vez de dar um monte de cesta básica, 50 cestas básicas por mês, adote 2 famílias e reconstrua a vida dessa família. Dê a elas informação, trabalho para o pai, trabalho para a mãe, educação para os filhos e educação moral, principalmente, né? Leve-os ao centro espírita e dê a eles educação moral. Você reconstrói a vida de uma família. Aí sim. Se não, vejamos, olha o que é caridade no entendimento de Jesus de Nazaré. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tem nada a ver com caridade material. Caridade material, aliás, não é caridade. É simplesmente obrigação social. Quem tem mais tem obrigação de assistir e ajudar quem tem menos. Obrigação, pura e simplesmente. Puro dever social. Nós vemos em países mais adiantados, de mentalidade mais avançada que a nossa mentalidade de países como o nosso, em que a assistência social ela é muito mais bem elaborada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas recebem ajuda alimentar quando elas não têm emprego, quando elas estão realmente falidas, realmente é feita uma análise, uma triagem, e a pessoa recebe alimento, né? De verdade mesmo, não é aqui que troca por voto, não, né? Lá esse tipo de assistência social, que não deixa de ser apenas uma obrigação, é para isso que nós pagamos imposto, e caro, aqui pagamos proporcionalmente mais do que eles, se não for nominalmente mais, pelo menos no efeito do imposto é muito maior aqui do que lá o imposto é revertido em benefício da sociedade, aqui não, né? E lá os benefícios que as pessoas recebem através do imposto que todo mundo paga é muito grande, né? Então eles deixam a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas a critério de cada um faça isso, porque o governo, ou pelo menos a maioria deles, faz, né, esse trabalho que os centros espíritas resolvem fazer,
né, dando cesta básica, e que em suma, em resumo, não ajuda efetivamente a quem quer que seja. Não reconstrói a vida de ninguém. Absolutamente. Não reconstrói. Eu fiz parte, durante um tempo, da Casa Transitória de São Paulo. Eu fui lá aprender como é que se fazia a campanha de rua, o chamado Trabalho Alta de Souza. É uma casa extraordinária, faz parte da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fica ali na Avenida Condensa Elizabeth Rubiano. É uma via paralela à Marginal Tietê, perto do antigo estádio do Corinthians. Estádio velho do Corinthians, chamado Fazendinha ali e tal. E eles têm um trabalho ali de reconstruir a vida das pessoas. É muito interessante. Um trabalho que realmente chega a emocionar a gente. Eles pegam uma pessoa que não tem casa, por exemplo, e a pessoa tem um terreno, mas não tem casa, o pessoal faz um mutirão, vai lá e constrói a casa do cara. Aí ele fica obrigado a ajudar no próximo mutirão, né? E assim todos se dão as mãos e todos se reconstroem. E não deixam de dar assistência moral, que a mais importante é a assistência moral. Mais importante, muito mais importante do que a própria assistência material, é a assistência moral, né? É dar o conhecimento às pessoas de que ele sofre e por que ele sofre, qual é a razão do seu sofrimento, por que ele está vivendo daquela forma, por que ele está passando pelo que está passando, seja ele rico ou pobre, né? Porque todos nós, indiferentemente, indistintamente de sermos ricos, pobres ou remediados, passamos por sofrimentos, passamos por atribulações, não é? E essa casa transitória dá esse exemplo a todos nós, né? Kardec faz o seguinte acréscimo de comentário a essa resposta dos espíritos. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido da palavra de Jesus, abre aspas, amai-vos uns aos outros como irmãos, fecha aspas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Nós temos uma cultura aqui no Brasil do empregado odiar o patrão e tentar prejudicá-lo de todas as formas, né? Subtraindo coisas da empresa, jogando coisas fora, usando mal aquilo que o patrão dá como ferramenta de trabalho, etc. Nós temos muito a evoluir como sociedade. Eu acredito que o Brasil ainda leve 500 anos, pelo menos, para chegar a ser uma sociedade esclarecida, né? Porque aqui tudo é esculachado, não tem nada sério, né? Nada é sério aqui, né? Você está sendo otimista, viu? Bom, é verdade. Lembra daquela história de 15 mil e alguma coisa lá que tá mais para isso. Tá mais para isso. Bom, sei lá, né? Havia uma piadinha na década de 70, que dizia o seguinte: a solução para o Brasil está no aeroporto. Sai todo mundo embora. O último que sair pega a chave, pega um voo para o Japão, entrega na mão do primeiro japonesinho que encontrar. Descobre de novo que o português não deu certo. Essa é uma piadinha contada no rádio, da Rádio Bandeirantes, que eu ouvia muito na época, o jornal Gente, eles faziam umas piadinhas de vez em quando, e contada no ar, viu? Não estou aqui menosprezando a colônia portuguesa, nem os nossos irmãos portugueses, não, apenas que era a piada que se contava na época. Eu estou contando, retratando exatamente como ela era contada. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Olha, isso é tão verdadeiro nos dias de hoje, tão verdadeiro, que chega a se colocar fogo em pessoas que vivem em situação de rua. Tem uns
problemáticos da cabeça, aí, uns doidos da cabeça, a molecada que não tem o que fazer, que sai pela noite. Né? Não há muito tempo aconteceu em Brasília, não sei se vocês lembram, depois foram presos e tal. Joga álcool na pessoa e põe fogo por diversão. Olha que absurdo, isso acontece até hoje, é normal. As pessoas em situação de rua apanharem, serem realmente espancadas, só por prazer, por puro prazer. Não está fazendo mal a ninguém, está ali deitado e tal, passando a noite dele. Né? Então, proíbe humilhar o infortúnio ao contrário do que comumente se pratica. E o infortúnio é realmente muito humilhado. As pessoas em situação difícil, situação problemática, elas são normalmente humilhadas, se não de uma forma, de outra. Não é? Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E verdadeiramente essa distância não existe, só do ponto de vista material. Né? Às vezes, em espírito, aquele está muito mais à frente do que o outro. Apenas ele está momentaneamente numa situação humilhante, numa situação fragilizada, né? Mas do ponto de vista espiritual, não, isso não é verdadeiro não. Às vezes desencarna e vai estar numa situação muito melhor. Aquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo, uma rainha de França. Não sei se vocês lembram dessa história. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Procurem lá, uma rainha de França. Ela tinha desencarnei e vi à minha frente, no mundo dos espíritos, gente que eu considerava vassalo, que eu tive que me curvar diante dele. Ela considerava vassalo, se curvava diante dela, e lá no mundo dos espíritos, ela que se curvou diante daquele que ela considerava vassalo. Né? Então nós temos uma visão, quando eu falo nós, estou generalizando, a maioria tem uma visão muito atrasada, muito tacanha, né, em relação a esta questão da disparidade social, da diferença social. Quem faz essa diferença, quem promove essa diferença não é Deus, são os homens, não é? Pelo egoísmo. Não é? E o egoísmo gera o quê? O ódio. É isso que gera o egoísmo. Ah não, os pobres são bonzinho caramba. Quando ele vê o egoísmo, quando ele vê a injustiça, ele se revolta contra a injustiça. É natural que faça isso mesmo. Né? É natural que haja uma revolta. Bom, já falamos dessas pessoas aqui, não tem mais ninguém lá pelo YouTube, tá bom, vamos lá. Questão de número 887. Jesus ensinou ainda, abre aspas, amai aos vossos inimigos, fecha aspas. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Resposta sem dúvida. Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Fantasia daqueles que dizem que você tem que amar os seus inimigos. Você não pode ter a mesma consideração que você tem por um amigo. É natural que isso seja assim. É natural. Como é que você vai confiar numa pessoa que você sabe que é seu inimigo, ou que está agindo para te prejudicar? Né? Eles continuam. E não foi isso que ele quis dizer. Né? Se toma muito ao pé da letra aquilo que Jesus dizia. Se tira de um contexto uma frase. E quando você separa do contexto uma determinada frase, aquilo muitas vezes fica sem efeito, fica com um valor distorcido. Né, com valor que ela realmente não tinha no contexto. Né? Por isso que muitas vezes eu faço aqueles filmezinhos lá, eu me preocupo muito com isso, porque é muito perigoso você tirar uma frase do contexto, e pode dar uma impressão errada. Aliás, se vocês verem aqueles filmezinhos, se tiver alguma coisa que vocês acharem que está errado,
por favor, me avise, porque eu vou lá e corrijo, tá? Eles dizem assim: amar aos inimigos é perdoá-los. Perdoar também não é esquecer o mal. Perdoar é não alimentar ódio. Apenas isso, não é? Como existe inimizade? Inimizade só existe quando dois são inimigos. Quando um só é inimigo, o problema é dele, velho. Ele vai arcar com todo o ônus da inimizade. Todo o ônus, né? A inimizade é só dele, não é nossa. Se nós não alimentarmos ódio contra as pessoas, às vezes dá vontade de pegar pela garganta mesmo, mas a gente se contém, né? Tem o conhecimento espírita, estou falando de mim, tem o conhecimento espírita, lá, o ensinamento dos espíritos e tal, e procura conter o coração e o ímpeto, né? Mas a vontade é de pegar pelo gurgumiro, mesmo que nem falava minha mãe, né? Pegar pelo gurgumiro, pegar pela garganta, né? É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nós colocamos abaixo deles. E quanta gente não se vinga por coisas menores, por coisas que não têm o valor de uma verdadeira inimizade. Não tem esse valor. E as pessoas se vingam. E se vingam de uma maneira baixa e cruel. Não é? É tão interessante. Vocês querem ver, num determinado momento deste estudo, o Kardec nos ensina como nós nos tornamos inimigos das pessoas. Né? E ele diz assim: olha, basta que você pense de maneira diferente do outro e ele já fica antipático de você, ele já se torna antipático de você. Não você antipático dele, mas ele antipático de você, pelo fato de pensar diferente. Olha, eu me defrontei com gente que é considerado supra-sumo dentro da doutrina espírita. Cheguei perto da pessoa, não vou citar o nome aqui por motivos óbvios, mas cheguei perto da pessoa, dei a mão para a pessoa e agradeci a pessoa pela divulgação da doutrina. O cara me olhou de cara feia. E juro, não estou exagerando não, de cara feia. E gente que é considerado supra-sumo da doutrina. Né? Por que eu penso diferente dele? É claro que eu penso. Eu não sou afeto à fantasia, colônia espiritual, umbral, essas baboseiras todas que tem por aí, mas no entanto ele estava ali em nome da doutrina espírita, divulgando a doutrina. Eu quis agradecer pelo trabalho do cara. Não é? Então, olha como a inimizade acontece de maneira gratuita, porque quando nós pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas, e a pessoa também, né? E os fluidos ou se atraem ou se repulsam. Se eles são semelhantes, se atraem. Há a simpatia. E se eles são opostos, eles se repulsam. Vai acontecer o quê? A antipatia. A falta de empatia entre os dois. Né? Então, a verdadeira inimizade, muitas vezes, ela é gerada por esse fato, por pensamentos diferentes. As pessoas se degladeiam e se matam por causa de cor de time de futebol. Eu torço por preto e branco, eu por vermelho e branco. Vão se matar. Ou então, Alá é o meu Deus e o seu Deus é Deus, então não é seu Deus. Esse Deus não existe, só existe o Alá, então a gente vai se degladiar e se matar. Né? Olha como é absurdo o nosso mundo. Né? Em vez de nós nos preocuparmos com coisas realmente efetivas, importantes, nós nos degladiamos, nos matamos, não é? Por coisas absurdas, por coisas estúpidas, por coisas sem nexos, por coisas sem sentido. Às vezes só pelo fato das pessoas pensarem diferente. Nós estávamos num trabalho uma vez, no início da Associação Jauense de Estudos Espíritos, lá por volta de 2002, 2003 mais ou menos, e nós estávamos no final do estudo do livro, de um dos encontros de estudo do livro dos médiuns. E fizemos a prece, fazíamos uma vibração geral e a prece de encerramento. E dentro dessa vibração geral, aquele que eu chamo, né, eu nomino como Preto Velho, que eu considero meu espírito guia, disse para mim assim: olha, é claro, disse para mim, é muito humano, né, vem de pensamento para pensamento, né, diga para todos mentalizarem as pessoas com as quais elas tiverem inimizades. Isso foi num estudo nosso, no final do estudo. E depois que todo mundo que estiver mentalizando as pessoas com as quais ela tem inimizade, se coloque diante dessa pessoa, em pé, frente a frente com essa pessoa. Peça perdão a essa pessoa
e der nessa pessoa um amoroso abraço, pedindo perdão a ela. Fiz o que ele mandou, retratei, reproduzi através de palavras aquilo que ele mandou. E qual foi o resultado? Para mim foi muito interessante. Para mim, como experiência. Eu não sei para os outros, porque eu nunca perguntei para ninguém qual havia sido a experiência de cada um. Mas eu tinha discutido com um vizinho, no mesmo dia. Vizinho meu aqui. Né? E ele falou umas coisas meio atravessadas, mas eu peguei e calei, entrei para dentro e tal. Tudo bem. Fiz o que ele mandou. Mentalizei justamente o sujeito, né? Com o qual eu tinha discutido naquele dia. Pô, vou mentalizar o cara. Pô, o cara está me hostilizando gratuitamente. Né? Gratuitamente não, porque eu também não sou bonzinho, mas está me hostilizando. Aí chegamos no centro espírita, eram umas 9h30 da noite, aproximadamente, 20 para as 10. Tocaram a campainha. E eu já estava de bermuda, já porque estava um calor de abrasador, né? Para variar em Jaú. E a minha esposa veio para mim e falou assim: fulano está aí na porta. Eu falei: melou. Daí eu discuti, acabar a discussão que a gente começou de tarde, né? Então, saí lá fora e tal. Ô fulano, boa noite. Falei: boa noite. Eu vim aqui porque... Falei: não precisa nem falar. Você quer pedir desculpa para mim? Eu quero pedir desculpa para você, mano. Tá? Desculpa pelo que aconteceu e tal. Ele veio, me deu um abraço. Né? Assim, gratuitamente, como eu estou contando para vocês, singelamente, simplesmente. Né? Dali para depois nunca mais houve nenhum tipo de desentendimento entre a gente. Então, olha a força que nós temos com o pensamento. Olha a força, né? Isso quem me ensinou foi o Preto Velho. Né? É possível nós desfazermos uma amizade apenas com o pensamento. Apenas com ele. Para mim foi prático, eu tive uma experiência prática em relação a isso. Mas se não houver essa experiência prática, há pelo menos a experiência espiritual nesse sentido. Porque nós podemos nos encontrar durante o sono do corpo físico com um desses nossos inimigos e desfazer essa inimizade. E nós estaremos desfazendo o quê? Uma possível obsessão. E se um desencarnar primeiro, vai ser obsessor do outro. Não é? Então, há um resultado prático em perdoar, em não odiar, pelo menos. Não é? Se nós não pudermos perdoar, pelo menos em não odiar, que já é uma grande coisa. Não é? Ninguém esquece uma ofensa. Isso é bobagem. Não esqueça a ofensa, esquece nada. Ninguém é mentecapto, ninguém tem problema mental. Só o louco que apanha e depois não vai saber quem bateu. Não é? Não é assim. Mas nós podemos, se quisermos, mudar o contexto espiritual. Né? Porque no contexto espiritual, alimentar ódio gera ódio. Alimentar ódio gera obsessão, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e assim sucessivamente. Né? Então é possível, através de métodos práticos e objetivos, a gente desfazer as inimizades. Alguém quer fazer algum comentário? Rosemary Almeida está conosco, está desejando uma boa noite para você também, Rosemary, é um prazer tê-la conosco, viu? Vamos lá no Facebook. Tá bom. A Cineide está conosco, boa noite, Cineide. A Alzeni Escalquete, bem-vinda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. O Jairo está conosco, é uma força motriz imensurável, o pensamento podemos usar através do livre-arbítrio, utilizá-lo para o bem ou para o mal. É isso mesmo. Muito bem-vindo a todos, prazer tê-los conosco, estudando o Livro dos Espíritos. Mas vamos lá. Desculpe eu dar um exemplo pessoal, mas é um exemplo prático, que eu acho que válido, né? Como todos nós temos os nossos espíritos guias, podemos utilizar, pedir a ele a boa inspiração, né? Pergunta de número 888. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: que pensar da esmola? Resposta: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece,
Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco. Prover a vida do fraco. Que nos ouçam os nossos políticos e dirigentes dessa grande e maravilhosa nação chamada Brasil. Prover a vida do fraco. Sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Que é isso que acontece na maioria das vezes. Essas pessoas ficam ao acaso e à mercê da boa vontade de uma minoria que muitas vezes se dedica a isso. Né? Minha filha atendeu neste pronto-socorro da Barra Funda uma vez uma pessoa em situação de rua, e ele estava tão sujo, tão imundo, não sei há quanto tempo ele estava sem tomar banho, mas há muito tempo. A roupa não dava mais para usar, né? Ela pegou e cortou com uma tesoura a roupa. Eu não sei se eu devo falar isso, mas acho que vai chocar muita gente, mas acho que é bom que se fale. Ela achou um rato morto dentro do carro. Dá para conceber olha o nível de degradação que chega uma pessoa. Né? Olha o nível de degradação. Aí eles deram um banho no sujeito, cortaram-lhe a barba, o cabelo, vestiram ele novamente, medicaram o cara, e ele voltou para a rua. Não sabe-se o que aconteceu com ele. Né? Então, o nível de degradação, quando os espíritos falam que o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, eles estão corretíssimos nisso. Corretíssimos. Né? Num dos discursos de Armando Bukele, o presidente como é que é o nome dele? De El Salvador, né? Um homem extraordinário, fabuloso, rico, realmente está dando um exemplo para o mundo de como governar um país. Ele fala exatamente isso. Nós precisamos prover a necessidade daqueles que não podem trabalhar. Ele fala exatamente, um dos seus discursos, ele fala exatamente isso. E poucos dirigentes do mundo pensam e fazem isso. Questão de número 888A. Então condenais a esmola? Resposta não. Pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal terá tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse, abre aspas, que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da benevolência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiro humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Divina, eis toda a lei. Divina, lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvidei jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, sem corpo físico, livre, portanto, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir.
Olha esta revelação desse Espírito. Olha como acontecem as coisas no mundo espiritual. Não é um anjinho sentado numa nuvem, batendo as pernas, não tem nada a ver com isso, não. É atividade, é trabalho. É trabalho incessante. Quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Não é? E nós sempre podemos ajudar alguém de alguma maneira. E no mundo dos espíritos não é diferente. Não é? Eu vou ler de novo, para o bom entendimento. Não ouvidei jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia, que o orienta, e aperfeiçoa, e um inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgente para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-vos e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede-o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Assinado São Vicente de Paulo. Questão de número 889, para nós encerrarmos os nossos estudos dessa noite. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa? Olha, Kardec não está errado quando ele fez essa pergunta, não, viu? Há pessoas que ficam em estado de rua por deliberação, por vontade própria. Eu tenho um caso aqui em Jaú de uma senhora, mãe de uma família de dinheiro, dona de uma fábrica aqui em Jaú, que vive em estado de rua por decisão própria, pura e simplesmente. Ela gosta de viver na rua, acabou. Né? Há casos assim. E não são poucos, não, são muitos. São poucos, não. Resposta dos espíritos superiores a Kardec: sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, não sei se vocês já perceberam que sempre os espíritos tocam na questão da moralidade. Sempre eles tocam nisso. A moral, ou a moralidade, a qualidade daquilo que é moral, deve ser sempre muito levada em conta por todos nós. Não é? É fundamental. Eu particularmente, eu prefiro errar para mais do que errar para menos. Né? Se tiver que decidir entre um excesso e a falta de moralidade, eu decido pelo excesso. Né? Porque é fundamental que a gente haja desta forma, preservando as nossas obrigações como espírito. Pois não, Alexandre? Eu acho que um dos grandes males da humanidade hoje é justamente isso, né? É a ausência da moralidade, né, Luiz? Eu acho que, claro, são vários fatores, mas dentre eles a ausência da moralidade, ela é um fator contribuinte aí para puxar uma série de outros problemas, né? Porque o moral, através da moral é que nós temos aí um guarda-chuva, né? Quer dizer, a moral, ela está, eu até diria que ela está lá no topo desse guarda-chuva, como outras coisas, né? E abaixo da moral é que acaba desencadeando uma série de ações e de consequências que levam a sociedade a estar do jeito que ela está, né? Pois não, Celso? Bom, eu diria que, até diria mais adiante do que o Alexandre, diria que não se trata, ou não é só a ausência da moralidade, mas o que está havendo já há alguns anos no nosso país, e no mundo de maneira geral, mas no nosso país a gente nota
isso com bastante clareza, é a destruição da moralidade. Né? A pouca moralidade que havia está sendo paulatinamente destruída, dia a dia. Né? É só ligarmos a televisão, é só abrirmos uma revista, é só abrirmos algum site na internet. Olha, é um negócio, desculpem a palavra, mas é nojento, é asqueroso, né? Dá nojo. Televisão, faz mais de ano que eu não ligo. Eu tenho nojo que eu passa ali, né? Pela imoralidade, pela pornografia aberta, né? É uma coisa detestável que está vendo, e cada vez se agrava mais, né? Cada dia se agrava mais isso. É terrível. Eu sigo com o relator aí, viu? Eu acho que o Celso está coberto de razão e concordo plenamente. E realmente nós estamos passando, como nunca passamos, hein? Como nunca passamos na história desse país. Eu nasci na década de 60, então não sei como era para trás, os mais velhos é que podem dizer isso, mas não creio que estejamos vivendo algo que já foi vivido, viu? Em relação a essa destruição da moralidade, muito bem colocada pelo Celso aí, né? E por tudo que nós estamos passando, que está levando o nosso país à bancarrota aí. Eu concordo com vocês também, mas é a destruição dos valores morais, né? Por omissão do nosso povo, viu? Nosso povo é o grande culpado. Faz 32, 33 anos que nós nos omitimos e permitimos que isto fosse instaurado, que foi uma construção. Eles construíram essa situação e o nosso povo, omisso e irresponsavelmente, de forma irresponsável, aceitou e não combateu. Porque, como dizem os espíritos, e o grande comandante do governo, um dos grandes comandantes do governo norte-americano, Deus é imóvel, os homens é que são móveis. Nós teremos que combater. Pedimos a volta da chamada democracia, e a democracia trouxe a libertinagem. Essa que é a verdade, né? Eu lembro muito bem quando os militares deixaram o governo. Se vocês querem a liberdade, ótimo, nós vamos dar a liberdade para vocês, mas vocês vão lamentar esse dia. Haverá um dia que eles vão roubar até as máquinas de fazer dinheiro. Haverá um dia que haverá um derramamento de sangue muito grande nesse país, para vocês retomarem o país da mão desses pretensos democratas. E é o que está acontecendo hoje. Eles foram construindo, isso tem um nome, Antônio Gramsci, que é um italiano, que através da sua teoria gramscista, é que ensina como destruir os princípios morais, destruir a família, destruir a educação, construir, masculinizar a mulher, afeminizar o homem, fazer o que estão fazendo com as crianças, etc. Então nós teremos que um dia, este país terá que tomar a decisão de tomar esse país da mão dessa gente. E será um dia problemático para todos nós, com certeza. Custoso. Mas não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, dizia a minha avó, não é? Um dia nós retomaremos o país da mão dos criminosos. Gente, se não houver mais nenhuma colocação por parte das pessoas, a Cleusa Zieri está conosco lá pelo Facebook. Obrigado, Cleusa. O Gerson Francisco, boa noite a você também, obrigado pela presença. O Benê Martins comentou que estava tentando fazer isso. Já pedi perdão pessoalmente, apesar de sermos ambas culpadas, mas uma pessoa que odeia o mundo e tal, ela fez um comentário aqui a respeito de um problema que ela tem. Mas é isso aí, viu, Benê? É isso aí mesmo. É o que nós temos que fazer a nossa parte, não é? Mas, Cleusa, depois eu entro em contato com você a respeito desse seu pedido também.
há umas considerações a serem feitas aqui, tá? Muito bem, então se não houver nenhum comentário, nenhuma dúvida, nós vamos aqui anotar a questão de número 890 do nosso próximo encontro. Faz parte do subtítulo Amor Maternal e Filial. Próxima quarta-feira, questão de número 890. Podemos fazer a nossa prece de encerramento? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Que no vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem, a vontade, a determinação de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.